se a pessoa que partiu com seu coração ainda aparecesse sorrindo ao lado de outro, justo no lugar onde você foi tentar se curar? Você já tentou fugir da dor, mas acabou caindo direto nela de novo? Essa é a história de Jonas. Um cara que foi buscar paz no paraíso e encontrou o passado bem na sua frente. Mas o que ele não esperava era cruzar com alguém capaz de desafiar tudo o que ele acreditava sobre o amor. Se você já amou, perdeu e pensou que não teria mais chance de sentir algo verdadeiro, essa história vai te mostrar o que acontece quando a gente para de correr atrás de quem foi e começa a enxergar quem chegou. Fica até o final, porque às vezes o amor que transforma vem depois da dor que parecia o fim. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. O som da chuva caía lento contra o vidro da janela, como se o céu estivesse de luto por dentro dele. Jonas estava ali, sentado no chão da sala, as costas apoiadas no sofá, o violão repousando entre as pernas como um amigo silencioso. As cordas estavam desafinadas, mas ele nem se importava. Já não tocava para compor. Tocava para tentar lembrar quem era antes de Sarah. 5 anos, 15 canções, centenas de madrugadas em claro tentando transformar amor em arte. E agora, tudo parecia parte de um capítulo escrito com tinta invisível. A vida com ela estava em todo lugar, nas fotos que ele não teve coragem de apagar, nas melodias que surgiam quando menos queria, até no cheiro do travesseiro ao lado, onde ela costumava dormir. Era como se o tempo tivesse parado no exato segundo em que ela disse acabou. Ele não a culpava, ou pelo menos tentava não culpar. Sarah era uma estrela em ascensão, e o mundo parecia pequeno demais para conter o brilho dela. Quando ela conheceu Kurt Howden, o roqueiro internacional dono de palcos e multidões, foi como se ela tivesse olhado para um espelho onde finalmente se enxergava. Jonas, com sua timidez e composições sobre amor e silêncio, nunca coube naquele universo. A porta se abriu com força suficiente para tirar Jonas do torpor. Carlos, seu meio-irmão mais novo e expansivo, entrou carregando 2 sacolas e um olhar que misturava compaixão e impaciência. "Você ainda está ouvindo essa mesma música há 3 dias?" perguntou, largando as coisas no balcão da cozinha. "Cara, você precisa respirar ar de verdade, e de preferência com água salgada por perto." Jonas não respondeu. Seus dedos continuaram dedilhando acordes que nunca viravam canção. Carlos se aproximou, sentou ao lado dele e entregou uma cerveja. "Escuta, eu não vim aqui para te empurrar frases prontas. Sei que dói, sei que parece que não vai passar, mas ficar trancado nesse apartamento escuro não vai fazer a dor sumir. Vai fazer ela virar parte de você, e você não merece isso." Jonas encarou o irmão, os olhos fundos e a barba por fazer. "Não dá para fugir de alguém que ainda mora em cada nota que eu toco." "Então muda a música." O silêncio que se seguiu foi mais profundo do que qualquer canção. Carlos sacou o celular e abriu um site de viagens. "Olha isso. Resort no Havaí, um pacote de última hora. Eu já até vi as fotos, bangalôs à beira-mar, trilhas escondidas, aulas de surf, luau à noite, e um mar tão azul que parece mentira. Só falta uma coisa." "O quê?" "Você." Jonas riu com um canto dos lábios, um som seco, mas sincero. "Você quer que eu vá até o fim do mundo só para esquecer uma mulher?" "Não. Quero que vá até o fim do mundo para lembrar de você." Ele hesitou por mais alguns segundos, mas algo naquela frase acertou um ponto sensível. Talvez fosse hora de sair de cena, mesmo que apenas como figurante. Na manhã seguinte a mala estava pronta. 3 dias depois, ele descia do transfer diante de um resort cercado por palmeiras, caminhos de pedra e funcionários sorridentes. O mar ao fundo parecia uma tela pintada à mão. Jonas respirou fundo. O ar era diferente ali, mais leve, mais vivo. Na recepção, enquanto preenchia os dados, ouviu uma risada ao longe. Uma risada que conhecia bem. Levantou os olhos, devagar, e então viu. Sarah. Usava um vestido esvoaçante, os óculos escuros no topo da cabeça, a pele dourada pelo sol.
Ao lado dela, Kurt Halden, com os braços tatuados e um sorriso que fazia o mundo parecer pequeno. Eles estavam de mãos dadas, rindo, felizes. O mundo de Jonas escureceu por dentro. A caneta escorregou de sua mão e caiu no balcão. O peito apertou como se o ar tivesse sido roubado do ambiente. Ele tinha viajado até o paraíso para esquecê-la. E ela já estava lá. A caneta ainda jazia sobre o balcão quando Jonas recuou um passo. Como se o simples ato de vê-la, de verdade, ali, fosse uma pancada no estômago. Ele piscou devagar, como tentando apagar a imagem. Mas Sarah continuava no mesmo lugar, sorrindo com Kurt como se tivesse deixado para trás não apenas um relacionamento, mas todo o passado que construíram juntos. O coração de Jonas, que mal começava a cicatrizar, voltou a sangrar silenciosamente. Senhor Jonas Alencar, chamou uma voz suave. Ele virou-se e viu uma funcionária do hotel, usando uniforme leve de linho bege, colar havaiano no pescoço e um coque improvisado no alto da cabeça. Ela segurava a prancheta com a mão esquerda e o cartão magnético com a outra, olhos castanhos atentos. Desculpa, eu me distraí. Tudo bem, às vezes a vista causa esse tipo de impacto, disse ela com um leve sorriso. Não era apenas simpático, era sensível, como se tivesse percebido mais do que gostaria. Aqui está sua chave. Cabana à beira-mar, número 7. Se precisar de algo, estou por aqui. Meu nome é Megan. Jonas pegou a chave e assentiu. Queria dizer obrigado, mas a palavra não encontrou espaço. Caminhou em silêncio até a cabana, sentindo o corpo mais pesado do que quando embarcara para a ilha. Jogou a mochila no chão e encarou o teto de palha por longos minutos. Lá fora o paraíso cantava. Dentro dele, o caos sussurrava o nome dela. Nas horas seguintes, Jonas tentou se distrair. Leu metade de um livro, caminhou pela areia, tomou água de coco e evitou, o máximo que pôde, pensar no reencontro. Inevitável. Mas o que mais o incomodava não era a presença de Sarah. Era a facilidade com que ela parecia feliz. Leve. Quase como se ele nunca tivesse existido. A noite chegou devagar, pintando o céu com cores de aquarela. O som de tambores começou a ecoar ao longe. Jonas estava sentado na varanda da cabana, pensando se deveria jantar sozinho ou simplesmente apagar tudo com sono, quando alguém bateu na porta. Era Megan. Dessa vez sem o uniforme. Usava um vestido estampado com flores tropicais, sandálias simples e um colar de conchas. O cabelo, agora solto, caía em ondas suaves sobre os ombros. Oi. Desculpa aparecer assim, mas... Posso? Ele assentiu e abriu mais a porta. Hoje à noite vai ter um luau na praia. Música, fogueira, comida local. É bem bonito. Achei que talvez você quisesse ir. Jonas hesitou. Ainda sentia o gosto amargo do dia. Mas a forma como ela falava, como deixava o convite leve e aberto sem pressionar, despertava nele uma vontade estranha de tentar. E talvez por alguns minutos fingir que ainda podia sentir algo bom. Você vai estar lá? Claro. É meu ritual favorito da semana. Então eu vou. O luau parecia saído de um filme. A praia iluminada por tochas, a fogueira crepitando no centro, as mesas decoradas com folhas de bananeira e frutas tropicais. Músicos havaianos tocavam o ukulele com a leveza de quem nasceu do mar. Jonas chegou pouco depois de Megan, que já estava sentada em uma canga colorida na areia. Você veio, ela disse com surpresa genuína. Você me convidou. Ela sorriu, e algo dentro dele respirou. Durante as horas seguintes, conversaram entre tragos de ponche de frutas e garfadas de peixe grelhado. Megan falava com os olhos. Contava histórias de turistas excêntricos do dia em que quase foi levada por uma arraia no mergulho e do tempo em que morava no sul do Brasil. Falava de saudade, de recomeços, de não saber onde estaria no mês seguinte. Jonas escutava, como quem segura uma boia em meio ao naufrágio. Ele contou sobre sua infância com Carlos, sobre o pai ausente, sobre a primeira música que escreveu quando tinha 13 anos.
Não falou de Sarah. Ainda não. Mas falou sobre como era difícil compor nos últimos tempos, como a música tinha se calado dentro dele. Megan olhou para ele com carinho. Às vezes a gente precisa mesmo perder a melodia para perceber que é na pausa que a música respira. Jonas ficou em silêncio por um tempo, depois riu, surpreso. Essa frase daria uma canção. Então escreve. Mas só se for sobre a vista daqui, respondeu apontando para o céu estrelado. Quando o luau terminou e o silêncio do mar tomou conta da noite, Jonas a acompanhou até a entrada do hotel. Não se beijaram. Não se tocaram além de um tchau com os olhos. Mas quando ela virou as costas e desapareceu pelos corredores iluminados, ele sentiu pela primeira vez desde que tudo começou, que o coração não doía tanto assim. O sol entrou pela janela da cabana como um convite. Jonas abriu os olhos e pela primeira vez em muito tempo, não foi Sarah o primeiro nome que cruzou sua mente. Era como se a noite anterior tivesse deixado algo diferente no ar. Algo que ainda não era cura, mas que começava a se parecer com um respiro. Lembrou-se do luau, do som do ukulele, da fogueira estalando, e principalmente, do jeito que Megan o olhava enquanto falava da vida, como se estivesse decifrando partes dele que ele próprio havia esquecido. Ao sair da cabana, havia uma flor hibisco vermelha no chão, encostada à porta, e um bilhete desenhado com caneta azul. Trilha até o mirante. Encontro às 10 horas, se quiser. Jonas sorriu. Era a primeira vez que o sorriso não parecia um esforço. No alto da trilha, o vento era forte, e o mar se abria num azul quase impossível. Megan estava sentada em uma pedra, os olhos fechados, cabelos soltos dançando como as ondas abaixo. Quando Jonas chegou, ela apenas estendeu uma banana desidratada sem dizer nada, como se aquilo fosse o suficiente para quebrar qualquer gelo. Então, gosta de fazer trilha com turistas depressivos? Ele brincou. Na verdade, tenho uma queda por músicos com olheiras. Ela respondeu com naturalidade. Aquela manhã foi o início de uma sequência de dias que pareciam fora do tempo. Megan o tirava da cama com bilhetes e provocações. Jonas, aos poucos, foi se permitindo rir mais, andar descalço, entrar no mar sem medo de pensar no que viria depois. Eles visitaram cachoeiras escondidas, provaram pratos estranhos demais para saber o nome e fizeram piqueniques improvisados sob o céu cheio de estrelas. Entre um mergulho e outro, Megan falava sobre sua mãe, uma cabeleireira que a ensinou a sempre carregar um par de chinelos e um sorriso para recomeçar onde fosse. Falava também sobre o ex, um relacionamento que a fez duvidar de si mesma e como decidiu nunca mais abrir o coração para alguém que não estivesse inteiro. E você acha que eu tô inteiro? Jonas perguntou certa noite, enquanto os dois caminhavam à beira-mar, com os pés molhados pela espuma das ondas. Não, ela disse com firmeza. Mas tô vendo você recolher os pedaços. Jonas se calou, porque no fundo, ela estava certa. Cada risada com Megan, cada troca de confidência, cada silêncio confortável entre os dois era uma peça, voltando ao lugar. Ele voltara a escrever, não músicas inteiras, mas versos soltos, ideias em papel de guardanapo, fragmentos de sentimentos que ele achava ter perdido. Mas havia algo que o tempo e o cenário paradisíaco ainda não apagavam. Sarah. Ela surgia de forma inesperada. Um perfume no corredor, um reflexo no vidro. Às vezes ele a via de longe com Kurt, e o peito apertava, não por amor, mas pela memória do que foi, e do que ele não conseguiu manter. Megan percebia. Sempre percebia. E mesmo sem dizer nada, seus olhos ficavam mais baixos, como se ela soubesse que ainda havia uma porta aberta no peito dele. Ela era importante. Megan disse uma manhã, enquanto pintava pedras com tinta guache para deixar na praia. E eu entendo. Mas preciso saber, você ainda está com um pé lá? Jonas encarou o mar. Pensou na pergunta por longos segundos. Não sei. Às vezes acho que ela está em cada coisa que eu faço. Mas, com você, eu respiro. Megan não sorriu, mas também não se afastou.
Continuou pintando. Não me faz me apegar a alguém que ainda olha para trás. Eu não aguento outro erro. E então, antes que Jonas pudesse prometer o que ainda não sabia se podia cumprir, o destino bateu de novo. Naquela noite, ao voltar para a cabana, encontrou um envelope deslizado por baixo da porta. Papel creme do tipo caro, letra conhecida. Preciso falar com você. Sozinha. Hoje à noite. Estou na suíte 13. Sara. O bilhete parecia pulsar em suas mãos. Jonas sentiu o mundo girar. Olhou para a lua lá fora, como se ela pudesse dar alguma resposta. Ele pensou em ignorar, em rasgar o papel e jogar ao vento. Mas o passado estava ali, e batia à porta de novo. A noite parecia mais escura do que de costume. Jonas caminhava devagar pelas passarelas de madeira que cortavam o resort, cada passo ecoando dentro de si, como se o chão respondesse suas dúvidas com um som oco e desconfortável. O bilhete de Sara ainda pesava no bolso, como se as palavras tivessem massa própria. Preciso falar com você. Era simples, mas nenhuma frase simples já havia complicado tanto o coração dele. Quando parou em frente à porta da suíte 13, sentiu as mãos suarem. A hesitação estava ali, clara como o luar sobre o mar. Poderia ir embora, fingir que nunca recebeu o bilhete, continuar vivendo os dias com Megan, leves, cheios de sol e silêncio confortável. Mas parte dele precisava de respostas. Talvez não para retomar o passado, mas para enterrá-lo de vez. Sara abriu a porta antes que ele batesse, como se soubesse que ele viria. Usava um robe branco de seda, cabelos soltos, pés descalços, sobre o chão de madeira polida. O perfume familiar, doce e sofisticado, atingiu Jonas com força, mais pelas lembranças que despertava do que pelo cheiro em si. Você veio, disse ela, e o tom era de alívio misturado com algo mais sutil. Culpa. Jonas entrou devagar. O quarto estava iluminado apenas por uma luminária amarelada. Havia 2 taças sobre a mesa e uma garrafa de vinho, ainda fechada. Não vou demorar, ele disse antes que ela dissesse qualquer coisa. Eu não quero atrapalhar sua viagem, nem o que quer que você esteja vivendo com aquela menina. Ela respondeu, caminhando até o sofá. Mas eu precisava olhar nos seus olhos, só isso. Ele permaneceu de pé. Você sabe, Jonas, eu pensei que com Kurt tudo faria sentido. O brilho, a rotina caótica, as festas, os flashes. Mas é tudo tão barulhento, e mesmo cercada de gente eu me sinto sozinha. Ela se levantou, andou devagar até ele, os olhos buscando os dele com a mesma intensidade que usava quando o pedia para cantar para ela, deitado na varanda da antiga casa. Sabe o que eu mais sinto falta? Ela continuou. Do silêncio com você. Porque até o silêncio ao seu lado me fazia sentir em casa. Jonas fechou os olhos por um instante. Respirou fundo. Havia algo perigoso naquele reencontro. Não era desejo. Era nostalgia. Um tipo de saudade que confunde conforto com amor. Ela tocou o rosto dele. Só preciso saber se ainda tem algo aqui. E antes que ele respondesse, ela o beijou. Foi um beijo breve, suave, mas carregado de passado, de dúvidas e de despedida. Jonas não retribuiu, mas também não a afastou. Ficou ali, imóvel, com os braços ao lado do corpo e o coração batendo no ritmo errado. Quando ela se afastou, seus olhos já estavam marejados. Me desculpa. Eu só queria sentir mais uma vez. Ele deu um passo atrás. Você me magoou. E eu te magoei ao deixar que isso acontecesse. Mas eu não sou mais aquele cara. Não sou mais seu. Sara assentiu. E dessa vez foi ela quem não disse mais nada. Do lado de fora, a brisa do mar parecia mais fria. Jonas caminhou até a praia, descalço, tentando entender o que aquele beijo significava, mas no fundo já sabia. Era o fim que precisava acontecer. Um ponto final com gosto de ponto de interrogação. No dia seguinte, encontrou Megan sentada em uma pedra próxima à água, olhando o horizonte. O sol ainda nascia, tingindo o céu de dourado. Ele se sentou ao lado dela. Não disse bom dia.
Disse a verdade. Sarah me procurou ontem. Me beijou. Megan não respondeu de imediato. O olhar fixo no mar, como se ouvisse algo que vinha das ondas. E você? Ela perguntou por fim. O que sentiu? Jonas olhou para o chão. Vazio, não houve música, não houve emoção. Mas eu deixei. Por segundos deixei. Megan respirou fundo, fechou os olhos. Você me contou por que se sente culpado ou porque não quer que isso fique entre a gente? Porque quero que entre nós só exista a verdade. Ela se levantou devagar. Às vezes a verdade dói mais que a mentira. Jonas tentou alcançá-la com o olhar. Megan, não significou nada. Ela virou de costas. Mas eu significo. E então ela foi embora. Sem gritos, sem lágrimas. Apenas com a firmeza de quem aprendeu, a duras penas, a se proteger. Jonas ficou ali. E pela primeira vez, o mar não trouxe paz. Trouxe silêncio. A ausência de Megan parecia ocupar todos os espaços do resort. Era como se o silêncio dela tivesse substituído o som do mar, abafado os risos dos turistas, feito o céu perder um pouco do azul. Jonas ainda andava pelos mesmos caminhos. As trilhas, a praia ao entardecer, a varanda onde eles sentavam juntos para ouvir o mundo respirar. Mas tudo estava diferente. Mais que saudade, era um vazio que reverberava, como eco. Um espaço onde o amor tentou nascer e talvez tenha sido sufocado. Procurou por ela nas áreas comuns, nas trilhas menos conhecidas. Até tentou passar na recepção disfarçadamente. Mas só encontrou o vazio da resposta que mais temia. A Megan foi transferida para outra unidade. Ilha vizinha. Pediu realocação ontem mesmo. Foi como se o chão se movesse sob os pés dele. Não houve despedida, nem bilhete, nem palavra final. Ela simplesmente foi, deixando Jonas com a culpa silenciosa e um arrependimento que já começava a doer mais do que o abandono de Sarah um dia doeu. De volta à cabana, a rede balançava, sozinha. A flor hibisco que Megan deixava na porta havia murchado sobre a mesa. A trilha sonora era o som abafado do próprio pensamento. Ele tentou escrever. Tentou colocar nas palavras tudo o que sentia. Mas o violão continuava calado. Até que, numa noite em que a lua parecia maior do que o normal, ele acordou com os olhos cheios de lágrimas e os dedos formigando. A ideia não veio como uma melodia. Veio como um grito. Jonas sentou-se no chão, encostado à parede, violão no colo, e tocou. Tocou sem saber para onde ia. Cada acorde era uma lembrança. Cada pausa, uma saudade. Ele não sabia se estava compondo ou apenas desabafando. Mas pela primeira vez em dias, a música saiu sem esforço. Era crua, simples e doía. E isso a tornava verdadeira. Pegou o celular. Gravou com a câmera frontal, sem cortes. A imagem tremia um pouco. Os olhos estavam vermelhos, o cabelo desalinhado. Mas ali não cabia pose. Essa é para quando a gente deixa alguém partir e percebe tarde demais que não era para ter deixado. Começou a tocar. A canção era um pedido de desculpas disfarçado de confissão. Falava de portas que se abrem e corações que se fecham. De segundas chances que nunca chegam. De querer fazer parte do futuro de alguém mesmo tendo falhado no presente. Ao terminar, Jonas ficou alguns segundos olhando para a câmera, em silêncio. Depois, apertou publicar. Título do vídeo: Canção para alguém que ainda escuto no vento. Foi dormir sem esperar nada. Quando acordou, o celular vibrava como se o mundo inteiro estivesse tentando dizer algo. Mensagens, notificações, e-mails. O vídeo havia explodido. Milhares de visualizações. Comentários emocionados. Gente de todo lugar dizendo que a música era um espelho. Que também haviam perdido amores por causa de hesitações. Que tinham se reconhecido naquela dor. Carlos ligou empolgado. Cara, isso é real. Você tá em tudo. As pessoas estão repostando, criando vídeos, montando reels com a tua música. Tá viralizando. Mas Jonas mal ouvia.
O coração só perguntava uma coisa: será que ela ouviu? Passou o resto do dia caminhando pela areia. O céu estava nublado, como se o universo também estivesse esperando algo. Ele tocava o violão de vez em quando, mas sem repetir a canção. Aquela música já não era mais dele. Era do mundo. Ao anoitecer, voltou para a cabana. Fez as malas em silêncio. Seu voo partiria no dia seguinte. Era hora de ir embora, do resort, do paraíso que se tornou tortura, das esperanças que ele mesmo destruiu. Na última noite, ele escreveu uma carta que nunca enviaria. Dobrou o papel em 4 e deixou sobre a cama, como uma espécie de testamento emocional. Amanhã seria outro homem, mesmo que ainda não soubesse quem. Na manhã seguinte, pegou o violão e caminhou até a praia, como em um ritual de despedida. O céu ainda estava cinza, o mar agitado. Sentou-se na beira da areia, observando o horizonte como quem busca um sinal, um vestígio, uma sombra de resposta. Mas tudo o que o mar trouxe foi silêncio. O último dia amanheceu cinzento. A brisa estava fria e o céu parecia encoberto por uma névoa que não vinha das nuvens, mas de dentro. Jonas caminhava pela areia como alguém que deixa algo para trás. Não só um lugar, mas uma parte de si. O resort ainda despertava. Funcionários ajeitavam cadeiras, casais começavam seus cafés, e o som das ondas embalava um cenário que, para ele, não significava mais fuga, nem descanso, nem paraíso. Era só silêncio. Jonas parou diante do mar. Sentou-se na mesma pedra onde ele e Megan haviam visto o pôr do sol pela primeira vez. O violão estava nas costas, não como promessa de música, mas como lembrança do que um dia curou. A maré estava alta. As pegadas na areia sumiam rápido. Ele passou os dedos pelas cordas sem pensar. Tocou notas soltas, desorganizadas, como se buscasse algo que não sabia nomear. O vento levava o som embora, e Jonas pensou em como tudo era assim. Efêmero, volátil, destinado a desaparecer. Não havia como voltar no tempo. Até que algo diferente o interrompeu. Passos, leves, lentos. A princípio misturados ao som da maré, mas aos poucos mais próximos, mais reais. Ele se virou. E lá estava ela, Megan, com um vestido simples, os pés descalços, os cabelos soltos bagunçados pelo vento, o olhar fixo nele, firme, sereno, como se cada passo que ela deu até ali tivesse sido medido por dúvidas e superado por uma única certeza. "Você ainda toca a mesma música?" ela perguntou. Jonas não conseguiu responder. Sua voz parecia ter se escondido em algum lugar entre o peito e a garganta. Tudo nele queria correr até ela, abraçá-la, pedir desculpas outra vez. Mas ele ficou imóvel, como quem teme que o amor vá embora se fizer barulho demais. Megan se aproximou. Parou a menos de 1 metro dele. Os olhos marejados, mas o queixo erguido. Eu ouvi a música, vi o vídeo. Achei que fosse mais uma daquelas coisas que os caras fazem para impressionar, mas não era. Ela sentou-se na areia, ao lado dele. Não o tocou. Apenas encarou o mar. "Você não escreveu para a multidão. Escreveu para mim." Jonas assentiu. "Porque era para você." Ela olhou para ele. "Por que você deixou aquilo acontecer?" "Porque por um instante eu ainda era um cara com feridas abertas, mas logo depois percebi que aquela dor já tinha virado cicatriz. Foi você quem me mostrou isso. Só percebi quando te vi indo embora." Megan suspirou. "Eu quase não voltei. Achei que era tarde demais. Que tudo que eu tinha vivido com você tinha sido só um intervalo na tua história com outra pessoa." Jonas puxou o violão. Olhou para ela com ternura e os olhos disseram tudo que ele ainda não tinha conseguido verbalizar. "Posso te mostrar uma música que o mundo ainda não ouviu?" Megan sorriu de leve, os olhos começando a brilhar. Ele dedilhou devagar. A melodia era parecida com a canção anterior, mas havia nela algo novo. Um tom mais suave, uma nota de esperança,
A letra falava de recomeços, de amar alguém depois de acreditar que não era mais possível, de confiar mesmo com medo. Enquanto ele tocava, Megan chorava em silêncio. E quando a última nota se dissolveu no ar, ela se aproximou. Dessa vez, foi ela quem tocou o rosto dele. Você sabe que se for para dar certo tem que ser com verdade. Sem passado, sem fantasmas. Só a gente. Eu só quero o que começa com você. Ele respondeu. E então ela o beijou. Não houve urgência naquele beijo. Nem pressa, nem dúvida. Foi um beijo de dois corações que entenderam que amar não é esquecer o que doeu. É escolher todos os dias o que vale a pena sentir. O mar seguia ali, eterno e vivo, lavando as marcas da areia. Mas, dessa vez, não trouxe silêncio. Trouxe de volta o que Jonas pensou que tinha perdido para sempre. E no fim, talvez o amor não seja mesmo sobre promessas ou grandes gestos cinematográficos. Talvez ele more nos silêncios que não pesam, nas músicas que nascem sem querer, nos olhares que encontram lar antes mesmo do primeiro beijo. Jonas descobriu que o recomeço não precisa ser épico, só precisa ser verdadeiro, porque há algo de profundamente bonito em amar com o que restou depois da dor. Quando a gente escolhe alguém depois do caos, não é apenas amor, é coragem. E Megan entendeu que fugir também é um jeito de lutar, às vezes, por si mesma. Mas voltar é um ato de fé. É dizer ainda acredito, mesmo depois de ter quase desistido. E enquanto caminhavam juntos pela praia que os uniu e quase os separou, não havia certezas sobre o amanhã, mas havia mãos dadas, corações disponíveis e uma história que começava do jeito certo, com feridas cicatrizadas, verdades inteiras, e um pôr do sol que parecia aplaudir o amor que finalmente ficou. Se gostou, imagina o que vem por aí. Inscreva-se no canal e não perca nada.